Aleluia. 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 Oh! Oh! Aleluia. Oh Senhor. Senhor Deus santo, maravilhoso, Deus tremendo, justo, eterno e poderoso. Somos teus filhos. Sobre nós repousa a tua bênção. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Obrigado, Deus, porque nós reconhecemos quem tu és. O mundo lá fora não sabe quem és, não entende, não conhece, porque não consegue discernir espiritualmente. Mas eu te louvo, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, a tua mão bendita, poderosa, tocou as nossas vidas. E desde o dia que fomos tocados por ti, nunca mais fomos os mesmos. E que nesta noite o Senhor tenha liberdade para nos tocar, do jeitinho que o Senhor gosta, da forma que o Senhor quer, trazendo alinhamento, trazendo entendimento, e que possamos nessa noite receber de ti, porque é ao Senhor que reconhecemos e tributamos toda a honra e toda a glória. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão. Que coisa boa. Que bênção. Poder juntos caminhar na presença do Senhor. Bênção demais, meu amado. Satisfação. Varoa. Vai dando glória. Em nome de Deus. Satisfação enorme. Guerreiro. Bendito é o nome do Senhor. Você pode sentar? Eita, Deus tremendo. Que coisa boa. Coisa boa. Todo tempo. 11 anos. Mais ou menos nesse tempo, Deus chega para um grande servo dele e diz para ele: você está começando a primeira fase agora. Às vezes nós achamos que a quantidade de tempo, cronos, que temos no Evangelho ou de obra de Deus, às vezes nós achamos que isso está relacionado diretamente com as estações da nossa vida. Mas Deus sabe o tempo e a estação. Eu vou repetir: Deus sabe o tempo e a estação. Eu vou repetir: Deus sabe o tempo e a estação. E às vezes calculamos bem direitinho, né? Fazemos a soma do tempo. E quando a gente pensa que nós estamos, eu estou aqui nesses anos todos, aí Deus está olhando e está dizendo: agora é que você está começando. Nesses dias eu estava conversando com uma irmã em outro estado, numa das viagens que o Senhor me permitiu fazer esse ano. E ela dizendo quantos anos de ministério e quantos anos de caminhada cristã ela já tinha. E ela começou a estudar no centro de treinamento e ela disse: meu Deus do céu, eu não fazia ideia que tinha um universo de conhecimento ainda tão amplo para mim.
Mas já era uma senhora com anos e anos e anos no Evangelho. Eu olhei para ela e eu disse, que coisa tremenda é a gente saber que por mais tempo que nós possamos ter na presença do Senhor, Deus sempre tem mais para nós. Diga para quem está perto de você, Deus sempre vai te surpreender, meu filho. Quando você acha que já está terminando uma etapa, chegou, ei! Aí você pensa que terminou a etapa. Deus está dizendo assim, agora tem um novo começo. Quando você pensa assim, mas já faz muito tempo que eu estou nessa caminhada. Aí Deus diz assim, eu tenho um novo desafio para você. E fica pronto para experimentar coisas em Deus que você nunca viveu. Porque Deus é especialista em nos surpreender. Podem sentar. Deixa só uma basezinha aí na viola, cantando. Deus é especialista em nos surpreender. E eu acredito que nesse tempo, e não só no tempo do aniversário, não só no tempo da igreja, mas isso na tua vida, no teu relacionamento, nas tuas vivências lá fora, fica pronto para ver Deus te surpreendendo. Deus abrindo caminho. Deus abrindo caminho. Deus abrindo caminho. E eu tenho uma palavra que veio no meu coração para compartilhar com você. E nós precisamos estar atento ao tempo das visitações. Diga assim, eu preciso estar atento ao tempo das visitações. Você sabe que a Bíblia diz lá em Hebreus que, sem perceber, homens acolheram anjos. Sem perceber, homens acolheram anjos. E na nossa caminhada, amados, muitas vezes o tempo da visitação bate à nossa porta. Está batendo na nossa porta, mas nós não estamos atentos. E perdemos grandes oportunidades. E Deus está dizendo para você hoje, fica atento aos detalhes. Porque é nesse tempo que Deus vai te surpreender. É nesse tempo que Deus vai abrir portas. Eu posso dizer a você que tem situações na sua vida que você vai viver. E eu me lembro um dia, eu estava na rua, e eu sempre tenho isso no meu coração, de procurar evitar entrar em situações de outros, a não ser que Deus direcione. A Bíblia diz, não entra na briga do outro não, porque pode ser que você esteja pegando um cachorro pela orelha. E eu me lembro, que eu via no trânsito, em Recife, bem intenso, eu via no meu carro, 2 carros à frente. O primeiro freia, já no sinal amarelo, de trás, bate. Imagine que situação, batida de trânsito, aparentemente simples, deu aquele toquezinho atrás. O carro da frente era uma mulher, o carro de trás era um homem. E eu acompanhei e eu vi que quando o sinal amarelou, ela freou de vez. Quando eu olho aquela cena, aquele quadro, eu digo assim, que situação? E Deus fala claramente comigo, pare o seu carro e desça. Eu disse, mas meu Deus do céu, eu vou entrar nessa situação. Aqui dentro veio claro, pare e desça. E eu obedeci. Cheguei, encostei o carro, parei. Quando eu desci do carro, a mulher estava muito agitada e o rapaz que bateu atrás muito tranquilo. E dizendo a ela, senhora, calma, fique tranquila. Eu arco com tudo que for preciso. E ela revoltada. E eu ali naquele momento eu fui para ser o apaziguador na situação. Cheguei, inclusive falei, olha, eu vi a situação. Enfim,
Deus me colocou estrategicamente ali para apaziguar, para ser um embaixador da paz naquela situação. Sabe que a Bíblia diz, bem-aventurados são os pacificadores. Cadê os pacificadores aqui? Amado, antigamente, no mundo, você olhava, não sei você do colégio, né? Um ficava meio chateado com o outro, aí você ficava no meio. Que eu fazia isso também. Olha aí, ele falou isso, ele falou aquilo, né? Quando via, estava um barulho lá feito. Mas quando a natureza divina entrou, amado, a pacificação entrou também. E agora eu não tenho mais alegria na briga do outro, não. Eu tenho alegria em paz, apaziguar. Aquela situação toda. Naquela situação, a mulher chateou, mas foi ficando mais tranquila. E teve uma hora que ela disse, tá bom, eu vou anotar o seu telefone e vou embora. E foi embora. E o rapaz ficou me agradecendo. Rapaz, muito obrigado por você me ajudar nessa situação. Muito obrigado mesmo. Eu disse, não, fique tranquilo. E Jesus lhe ama, porque eu não perco a oportunidade, né? Jesus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E fomos embora. Saímos. Os anos passaram. Na época eu trabalhava numa instituição de ensino em Recife. E eu tinha que resolver algumas coisas da minha conta na Caixa Econômica. E eu precisava ir lá, quando eu estava na Caixa Econômica. Uma fila abençoada. Gente, era aquela, sabe, banco em tempo bem lotado, agência lotada. Dificuldades em relação a algumas questões. Chego diante de uma mulher, começo a apresentar a minha situação do ajuste da conta que precisava ser feita. Eu escuto lá de trás, Pastor Cristiano Arcoverde. Aí eu olho. Quando eu olho um homem dentro da bancada, vem ao meu encontro. Ele disse, o senhor é o pastor Cristiano Arcoverde, não é? Eu disse, sou. O senhor lembra de mim? Eu disse, não lembro não. E ele rindo, contente. Não lembro de jeito nenhum. Ele disse, eu estava naquele carro, lá na Avenida Norte, alguns anos atrás. E o senhor não tinha nada a ver com a história e desceu para apaziguar a situação, porque eu estava calmo e a mulher estava desesperada. Diga o que o senhor precisa, meu pastor. Diga o que o senhor está precisando. Eu sou gerente dessa agência. Ei, o tempo da visitação, amado, está batendo na tua porta. E essa visitação divina, muitas vezes não vai vir embrulhado de um papel de presente, não. Às vezes nós estamos esperando um papel de presente com um carro 0 km na nossa porta, assim, ó, com aquela fitinha bonita em cima. Muitas vezes não vem assim, não. Muitas vezes são circunstâncias, situações, dificuldades que se levantam, ou coisas que Deus vai te guiar, mesmo diante de situações difíceis. Você pode estar servindo a anjos e nem sabe. Você pode estar sendo visitado por anjos de Deus. Ah, pastor, eu nunca vi um anjo de asa. Aleluia. Eu creio, amado, nos anjos, na operação dos anjos. E creio também que a palavra anjo está relacionado a quê? A servo, aquele que é enviado com o propósito de servir. Quem sabe, amados, muitas vezes na nossa caminhada, inclusive os pastores, são chamados de anjos da igreja. Então, dentro do nosso contexto, da nossa vivência na terra, existe o tempo dessas visitações. Você pode observar, por exemplo, o profeta chega diante
de uma situação de uma família. E ele começa a passar por aquela cidade. Vai passando pela cidade e uma mulher começa a observar. E ela chama o marido e diz: ele passa muito aqui, esse profeta. Vamos fazer uma casinha, um puxadinho aqui atrás, para a gente acolher bem esse profeta. E o marido concorda, eles fazem a casinha. Deixa eu te dizer, desde esse tempo que ela abriu a casa para essa visitação, Deus a presenteou com um filho. E quando quis vir morte, Deus a presenteou com vida do filho. O problema é que nós estamos vivendo uma vida, irmãos, tão desapercebidos dessas visitações, tão desligados disso, que perdemos grandes oportunidades. O problema é que nós queremos que seja do nosso jeito, quando Deus está dizendo: não é do seu jeito. Não é com papel embrulhado de presente que vai vir. Muitas vezes vem em forma de sementes. Muitas vezes vem em forma de semente o tempo da visitação. Quantas vezes Deus chegou para mim e disse: faça isso. Faça isso pela obra, faça isso por alguém. E eu dizia assim: meu Deus do céu, isso está doendo, isso vai doer. Aleluia. Mas, amado, de ver a resposta divina acontecendo. Deus tem respostas. Deus tem respostas e tem a resposta certa para você. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 4. A partir do verso 1. Esse é o tempo da visitação. Esse é o tempo que Deus vai realizar coisas na sua vida. E vai ser da forma mais inusitada possível. Vai ser da forma mais inusitada possível. Vai ser da forma mais... Meu Deus do céu, como? Você vai ficar se perguntando: como? 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 Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos e para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Deixa eu olhar para mim rapidinho. Eu estava nesses dias na igreja, num tempo de oração, num culto de oração. E começou a vir muito forte uma palavra e uma pergunta do Senhor para mim. E eu lancei isso para a igreja. E eu quero lançar para você hoje à noite. Você já parou para pensar que todas as vezes que alguém chegava diante de um profeta, ou quando chegava diante do próprio Cristo, todas as vezes que elas chegavam diante de um profeta, ou diante do próprio Cristo, ou a maioria das vezes, uma pergunta vinha na sequência. Qual era a pergunta que vinha na sequência? É essa. Muitas vezes Jesus chegava para pessoas e dizia: que queres que eu te faça? E o Senhor está perguntando hoje para você: o que queres que eu te faça? Deus perguntou para Salomão: o que é que você quer? Pede-me o que você quiser, eu te dou.
Salomão sabia o que ia enfrentar, irmãos. Salomão sabia o que vinha pela frente. E a Bíblia diz, Salomão diz para Deus: Senhor, me dá o quê? Sabedoria. Sabe por quê? Porque com sabedoria ele iria conseguir gerir todas as coisas que viriam diante dele. Todas as vezes que a pergunta vier para você: o que queres que eu te faça? Antes do pedido, pede sabedoria para você pedir certo. Tem gente pregando. Porque a chave, amado, não é só pedir, não. A chave é pedir certo. A chave é pedir certo e saber que a resposta vai vir. E muitas vezes ela não vai vir, eu vou repetir isso, embrulhado num papel de presente. Amém? Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? O que te hei de fazer? Dize-me o que queres, o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Preste atenção, algo muito importante que foi vivenciado por esta mulher diante do profeta. Aleluia. Presta bem atenção. O que é que o profeta disse? Vai lá e pega a vasilha vazia. Como é que pode acontecer algo diante desse pedido da mulher e diante da resposta do profeta? Amado, tem coisas que vão ser inusitadas e Deus vai dizer: faz assim. E você vai dizer: que é isso? Eu estou endoidando, é? Tem coisas que Deus vai dizer: faz assim. Meu Deus, eu estou endoidando, é? E às vezes, amados, o propósito divino, quando Deus chega para esse profeta, inspira esse profeta e diz: vai lá, pega todas as vasilhas, até dos teus vizinhos, o máximo possível de vasilhas, coloca lá, porque elas vão ser cheias. Amado, tem uma hora que só a fé vai fazer a operação. Tem uma hora, amado, que você só tem na mão vasilha vazia. Quem já teve vasilha vazia na mão aqui na venda? Meu Deus do céu. E Deus dizia assim: vai, ora, se tranca no teu quarto. Olha a chave preciosa. Tranca no teu quarto com os teus filhos. Começa a deitar o pouco que tens de óleo, aleluia, nas vasilhas. Deita o pouco que tem, porque é daí que você vai ver a multiplicação acontecer. É daí que você vai ver que a vergonha vai ser transformada em honra. Quando você se une em unidade. Quando você se coloca junto aos teus filhos em obediência àquilo que Deus estabeleceu. É interessante que tem um paralelo sobre isso. Quando nós vamos para a multiplicação dos pães e peixes, dá para perceber que elementos se repetem. Qual é o elemento que se repete, pastor? Como assim? Porque eu estou falando de óleo e lá era pão e peixe. Entenda, era necessário uma base. Uma pequena base. Para tudo na sua vida vai ser necessário uma pequena base. E aí você às vezes acha que essa pequena base não vai trazer efeito. Mas a Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. Eu vou repetir: não despreze os pequenos começos. Há mais de 20 anos nós nos reuníamos em praças em Recife. Quem me conhece há muito tempo
Pastor Cláudio me conhece desde 1999, nós nos conhecemos. Né, varão? Diga glória a Deus por isso. É um pouquinho de tempo, hein? Dá quantos anos? Bom de matemática aí. Você, meu filho, tão inteligente esse menino. Quantos anos? 20 anos, é bom de matemática isso aí. Há 20 anos. Pastor Aldemir eu conheço há mais de 24 anos. Desde 1994 nos conhecemos. E pastor Aldemir estava também junto na praça. Aleluia. E era a base que tínhamos. Às vezes você está, entenda isso. Às vezes você está na igreja e você diz assim: ah, mas é porque eu acho que eu devo ir para procurar outros lugares. Procurar algum lugar maior, algum lugar. E às vezes Deus está dizendo assim: eu te quero aqui, nessa base. É aqui que eu vou te forjar. E eu me lembro, eu não era o pastor da igreja naquela época. E às vezes eu era muito bombardeado. Bombardeado em quê? Em muitas vezes pensar assim: meu Deus, tem igreja de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas nessa cidade. E às vezes vinha aquele pensamento assim: ah, mas você poderia estar lá, nessa grande igreja, e você está aqui nessa praça. Quando chovia, nossa Bíblia era molhada. Quando fazia sol, quando nos reuníamos de manhã, estávamos no sol, embaixo das árvores. E às vezes vinha um pensamento: vai para as grandes igrejas. E eu quase perdi algo da parte do Senhor, por um pensamento errado, que começou a entrar, ou querer entrar, mas graças a Deus, rapidamente eu botei para longe, que era esse. E eu disse: Senhor, eu vou ficar aqui, nessa base. As vasilhas estão vazias, mas eu vou ficar aqui. E eu disse para o meu pastor na época, já partiu para o Senhor, meu querido pastor Rodrigues, eu disse para ele: pastor, não se preocupe, eu posso viver minha vida inteira aqui nessa igreja, com 40 pessoas, e eu não vou mais me desesperar a querer crescer ou querer avançar. Quem está aqui comigo? Porque eu tinha uma abertura com o meu pastor, amado. Ele sabia o que estava no meu coração. Mesmo enfrentando essa dificuldade, esse bombardeio que veio na minha mente. Mas também o arrependimento veio rápido. E eu disse para ele: pastor, pode ficar tranquilo. E eu tomei essa decisão. Você está me entendendo? E sabe o que aconteceu, amado? Tem momentos na nossa vida que nós estamos diante da dificuldade, diante do desafio, e o que temos muitas vezes é um pouquinho de óleo, e às vezes até pedimos as bandejas, as vasilhas dos vizinhos, porque Deus disse que ia fazer, mas não sei como vai ser. Mas quando a gente obedece, a gente começa a observar o milagre, a operação de milagres acontecendo. Fica pronto para a operação de milagres. Porque a chave não está na igreja grande ou igreja pequena. A chave não está na nova mulher ou na mulher antiga. A chave está na obediência a essa palavra, meu amado. E tem gente dizendo assim: rapaz, eu estou com 50, eu acho que eu vou pegar uma de 20 para poder ver se eu vivo o novo de Deus. Está repreendido, irmão. Você está com 50 e está com a sua de 50, ou de 60, ou de 40. Fique com o que Deus colocou na sua mão. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para você estar é no lugar da bênção. É no lugar da obediência. Aleluia. Agora naquela praça, estávamos ali.
E às vezes tem momentos, amados, que nós olhamos e dizemos assim: Senhor, Tu prometestes coisas. Quem tem promessas de Deus? Eu gosto daquele hino, né? Quem tem promessa de Deus não desiste, não. Né? A fé. Quem tem promessa de Deus, amado, deve permanecer firme no propósito. E agora estava eu, naquele momento, mas continuando firme, avançando. Os anos passam, aleluia. Fomos para um templo menor, pequenininho, menor do que esse, amado. Eu acredito que era dessa parede para essa, dessa coluna, na verdade, um pouquinho mais. Depois, com o passar do tempo, fomos para um outro. Eu não era o pastor da igreja, mas lá na frente Deus tem os seus caminhos. E naquela igreja, que eu estava na praça, Deus me fez apacentar. Amém? E hoje quem apacenta aquela igreja é o pastor Odemir, que aqui está. Diga glória a Deus. Mas às vezes você acha assim: mas como é que vai ser, Senhor? Os planos do Senhor. E eu vou te dizer: Deus vai cumprir as suas promessas. Mesmo quando você achar que já não tem mais saída, que já está tudo vazio, que já não tem mais nada, só tem uma besteirinha, pronto, é essa besteirinha mesmo aí. Às vezes é uma sementinha, às vezes é uma atitude, é um posicionamento, você se posiciona. Aleluia. E eu vou te dizer, amado, de todo o coração, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Daquela obra, amados, daquele apacentamento, Deus me conduziu a iniciar uma nova obra. Quem conhece essa nova obra? Em Campo Grande. E eu vou te dizer, para a glória de Deus, não despreze os pequenos começos. Porque um dia, anos depois, eu estava me deparando com esta palavra. Escuta aí. Deus usando minha esposa no culto. E nós estávamos diante de um grande desafio, de uma grande obra, de uma grande reforma. Para um prédio de 2.300 metros quadrados. Não, você vai dar um aleluia baixinho, não é mais? Dessa eu não acredito, não. Para um prédio de 2.300 metros quadrados. E Deus estava usando esta palavra, porque eu estava pensando ainda, agora naquele novo desafio, pensando assim: mas eu vou fazer um ajeitadinho para a gente se mudar. Eu vou fazer um ajeitadinho, já estava tudo certo, orçamento feito. No outro dia a empresa ia começar a reforma, porque eu ia só fazer um ajeitadinho, porque o prédio estava abandonado há 7 anos. E Deus me pergunta naquela noite: qual vasilha você está desembocando? A vasilha... é muito forte, irmão. Pega isso hoje à noite. A vasilha que você desembocar, escuta isso. O óleo vai vir com suprimento. Eu vou repetir para você. A vasilha que você desembocar, o óleo vai vir com suprimento. Terminou aquele culto. O dono da empresa que ia fazer a reforma estava no culto. Reuni a diretoria da igreja. Chamei os diretores da igreja. Chamei o conselho. E chamei o dono da empresa que ia fazer a reforma no outro dia. E eu disse para ele: nós tínhamos acertado de fazer no banheiro apenas uma pinturinha básica, botar uma cerâmicazinha básica,
nas salas, no templo, nós não íamos nem fazer a massa, a gente ia só fazer uma pinturinha básica. Não é isso? É. Mas Deus me perguntou hoje. Na verdade, Deus me disse: você está virando só essas vasilhas. Eu vou encher só essas. Eu disse: pois nós vamos colocar dentro do entendimento das fases. Dentro do entendimento das fases, com sabedoria. É como diz lá em Pedro: unindo a sua fé, conhecimento. Kenneth Hagin diz que esse conhecimento está relacionado a uma fé inteligente. Quem está comigo? E eu disse: nós vamos trabalhar salas específicas, mas as salas que a gente disser que nós vamos fazer com excelência. Vai ser porcelanato no piso, vai ser nos detalhes. Eu quero dizer para você, foi a melhor coisa ter aumentado a quantidade de vasilha. Ei, sabe que tem momento, meu irmão, que você vai precisar aumentar a quantidade de vasilha. Prepare para aumentar a quantidade de vasilha. Amados pastores, eu digo isso com muito temor e tremor. Prepare-se para aumentar a quantidade de vasilhas, porque as vasilhas que você desembocar é a vasilha que vai ser cheia. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa, amado. Eu digo isso para a glória de Deus. Tem coisas que na vida a gente vai viver, que a gente vai olhar para trás e vai dizer: como é que foi que aconteceu? Tem coisas que você vai olhar para trás e você vai dizer: meu Deus do céu, como aconteceu? Quando você vê, você está embalando o bebê. Prepare-se para embalar bebezinho nesses tempos. Mas pastor, eu já sou ligado, não estou falando. Muitas vezes, amado, esse bebezinho não é um bebê naturalmente falando para fazer com mas é sonhos que vão ser gerados pelo Espírito. E se for para com também, receba. Agora tem um detalhe, irmãos, os sonhos, eles precisam cumprir princípios. Você não é casada, não sonhe com agora não, minha filha. Sonhe em casar primeiro, a regularizar a sua vida. Né? Isso é uma fé inteligente. Eu acho maravilhoso. Eu trouxe até esse livro, porque esse livro tem sido para mim muito interessante, amado. Esse livro traz um equilíbrio muito grande em relação a posicionamentos de fé. É aqui onde ele fala sobre uma fé inteligente que nós precisamos ter. Depois da fé vem o quê? Hashtag aí, ó. Além dos meus livros também, hashtag. Você pode hashtag aqui também. Mas sabe, quando você se posiciona em Deus e levanta as vasilhas certas e está lá dentro em oração na tua casa, em declaração da palavra de Deus sobre essa situação, sabe o que vai acontecer? Não quer dizer que não vai ter desafio, mas quando você menos esperar, irmãos, eu vou dizer isso, eu não costumo dizer isso, mas eu preciso dizer isso para levantar a sua fé hoje, para mostrar para você que é possível. Eu não sei como, mas aconteceu. Quando pegamos o prédio, nós tínhamos um caixa, imagine quanto, chamava de projeto Próximos Passos. Nós tínhamos R$4.300. Deixa eu dizer para você, só o teto foi 170 mil. Pergunta para mim como é que foi. Pergunta para mim como é que foi. Obediência, irmão. Vasilha desembocada. Aleluia. Não sei o que aconteceu, mas eu sei que Jesus operou.
Vasilhas desembocadas. Agora olha a chave que se repete entre a situação dessa mulher e a situação da multiplicação. Preste atenção. Vai comigo no verso de número 3. Perdão, verso 2. Parte B do verso. Ele pergunta o que ela tem em casa. Ela diz: tua serva não tem nada em casa senão. Sabe o que é isso? Às vezes a gente está dizendo assim, não tem. Ela, viu o que ela percebeu? Ela diz: não tem nada em casa. É a primeira coisa que a pessoa diz quando está dizendo: não tenho mais nada em casa. Não tenho mais nada nessa. Opa, mas tem um senão aí. Deus vai pegar esse senão. Deus vai pegar esse senão. Senão um pouquinho de azeite. Uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas. Naquele caso da multiplicação, houve a necessidade da entrega de um senão, de um pouco, de uma botijazinha, mas não foi de azeite, mas foi de pão e peixe. Olha outra coisa que acontece de paralelo em relação a isso. Diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Sabe o que Jesus fez na multiplicação? Orou rendendo graças ao Pai e mandou todo mundo se sentar. Sabe que tem momentos que você, para viver a multiplicação, para viver a botija cheia, você vai precisar reunir sua esposa, seu esposo, seus filhos, se trancar dentro de casa, porque tem coisa que é só você e Deus. E a sua casa vai ver esse testemunho. Por isso que é importante chamar os filhos também. Está passando dificuldade, meu irmão? Está enfrentando dificuldade, está na igreja, ou dificuldade em casa, ou no trabalho, ou alguma coisa? Tem coisa que você não vai dizer para os filhos, não, para poupar, certo? Mas tem outras, amados, você vai fazer questão de trazer. Estamos enfrentando esse momento difícil. Vamos reunir aqui, vamos sentar, tranca as portas. Sabe o que significa isso? Os vizinhos não precisam estar sabendo disso. Você está comigo? Tranca a porta e reúne, ora dentro da casa. Tem um tempo de oração entre vocês. Sabe por quê? Porque isso vai construir também uma vida de fé na vida dos teus. Aleluia. Fecha a porta. Meu Deus do céu. Tem momentos que você vai precisar fechar a porta. Diante do desafio que eu enfrentei, irmãos, que nós vivenciamos desafios diários muitas vezes. Muitas vezes precisamos fechar a porta. Como Jesus disse, te tranca lá no secreto, Deus vai te recompensar. Deus tem recompensa no secreto para você. Deus tem multiplicação de azeite no secreto para você. Deus tem, quando você desemboca as vasilhas e leva para o secreto, meu irmão, Ele é especialista em te dar a estratégia certa. Ele é especialista em te dar a estratégia certa. Eu vou repetir, Ele é especialista em te dar a estratégia certa. Agora, a Bíblia diz assim: partiu, pois, dele e fechou. Perdão, ainda tem um detalhezinho no 4. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu depois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela, aleluia, a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Deixa eu te dizer uma coisa:
Todos os lugares no templo que nós desviramos as vasilhas, nós chegamos. Foi feito. Quem está comigo? Qual área da sua vida que você precisa desembocar vasilhas? Qual é a pergunta que o Senhor te faz hoje? Que queres que eu te faça? Deixa eu dizer, aquela mulher, agora a Bíblia diz no verso 7, então ela fez saber o homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Deus vai te surpreender. Porque esse é o tempo da visitação. Que não vem embrulhado num papel de presente. Mas vem muitas vezes em formato de desafio. Mas vem muitas vezes em formato de sementes. E nesse tempo de inspiração, fica pronto. Deus vai trazer inspirações. Aleluia. Eu acordei nesses dias, pela manhã, uma palavra, quando eu parti para cima para resolver a situação. Aleluia. Sabe que uma palavra vai resolver tanta coisa. Uma palavra, meu irmão, vai resolver tanta coisa. Fica pronto para uma palavra. Uma palavra que Deus vai te dar. Deixa eu te dizer, tem um casal, uma família na nossa igreja, que eles chegaram na nossa igreja, nós inauguramos, a igreja nasceu em 2000, de Campo Grande, em 2013. Um mês, na verdade, no período da inauguração, essa família chegou na nossa igreja. Situação difícil. Difícil, eles testemunham isso, irmãos. Dificílima. E eles começaram a congregar, a receber da palavra. Eles vinham com muitos pensamentos, de muitos movimentos. E eu disse, rapaz, vocês precisam se firmar numa palavra, numa visão. Vocês não podem estar... Porque a Bíblia diz que o homem que duvida fica semelhante à onda do mar, não vai receber nada do Senhor. Defina. Defina. E eles se posicionaram. E a mulher começou em oração. Em oração. E saltou nela uma palavra. Escuta isso. Uma palavra. De um produto. Escuta isso. Quem sabe num tempo de oração trancado no teu quarto. Com a vasilha desembocada. E a vasilha que ela estava com dívida, irmão. A Bíblia está dizendo aqui. Esse azeite pode ser uma palavra. E veio uma palavra no nome de um produto. E ela disse para o marido, para os filhos. Todos eles unidos, olha a união da família. Todos eles unidos num propósito. Começaram a vender esse produto. Aleluia. Eu estive lá. No primeiro escritório deles. No fundo da casa dos pais. E era isso aqui. Daqui para cá. Era o escritório deles. Estreitinho. Esse pastor está aqui, o birô da nossa empresa. Vasilha vazia sendo desembocada, meu filho. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Agora, eles em oração. E a empresa vai começando. Agora eles saem daquele bequinho. E alugam uma primeira casa. E começaram. E um dia ela em oração.
Ela em oração. Deus trouxe uma palavra para ela. Mais uma. Aleluia. Mais uma palavra. De um outro produto. Hoje, quer saber como eles estão? Essa semana ele me mandou a foto. Diz, pastor, nossa frota está aumentando para fazer a entrega dos produtos. Vários carros, 0 quilômetro, comprados. Carro tipo furgão, para fazer o quê? A entrega do produto. Que nasceu como? De uma vasilha desembocada. E de uma palavra que encheu essa vasilha. E que mudou a história de uma família. Hoje eles são desse produto de uma grande indústria no Brasil. Eles são os maiores compradores do Brasil. Ah, irmão, 3 aleluia. 3 aleluia, glória a Deus. Tá bom, aleluia. O que é que eu quero dizer com isso para você? Eu quero fechar essa palavra hoje dizendo isso para você. Muitas vezes essa resposta não vai vir do jeito que você estava pensando. Vou finalizar com o que eu disse 3 ou 4 vezes durante a mensagem. Não vem num papel de presente. Vem muitas vezes em forma de desafio. Mas não deixa de desembocar a panela. Porque Deus vai encher. Deus vai encher. Deus vai encher. Amém? Oremos. Pai maravilhoso e bendito, eu te agradeço pela tua palavra ministrada aos nossos corações. E eu sei que nesta festa de 11 anos, esta igreja está numa fase, e quando eu falo igreja, todos que estão conectados a ela de algum modo, mas eu sei que o Senhor marca por um tempo de inspiração do teu Espírito, um tempo onde as vasilhas são desembocadas, e o óleo virá e encherá e vai suprir todas as necessidades. Uma palavra, Senhor, uma palavra e o meu servo, como disse aquele homem, será curado. Manda uma palavra e essa situação vai ser transformada. Apenas uma palavra. Muito obrigado, porque está feito, em nome de Jesus. Amém. Amém.